Estamos aqui no terceiro bloco do programa Ciência e Consciência de hoje e estamos entrevistando aqui essa figura peculiar, essa figura ímpar do professor Marcelo da Luz. Meu caro Marcelo da Luz, nós rodamos, falamos de vários temas aqui, sempre abordando o tema de fundo, né, o pano de fundo que é a religião, mas a gente acabou caindo no engano parapsíquico. O que é isso e qual a ligação do engano parapsíquico com a formação das religiões, com a fundamentação, a estruturação das religiões? Você poderia, Marcelo, compartilhar um pouco com a gente esse teu conhecimento? Então, no bloco precedente, nós explicamos como as ciências convencionais que estudam o fenômeno da origem da religião, elas desconsideram esse fator do engano parapsíquico. Até porque elas não contam com essa hipótese, né, de que a consciência tem uma natureza extrafísica. Elas falam apenas da questão intrafísica, do corpo físico. Né, Só um parênteses, eu estou rindo aqui, porque você vai levar pedrada de todos os lados. Exato. Você vai levar... Do cético vão jogar pedra em você, porque tem a questão do parapsiquismo. O religioso também, porque você desconstrói as bases da religião. Então eu acabei rindo disso, né? Uma risada quase sádica aqui. Você vai me perdoar o sorriso, mas antes rir do que chorar, né? Mas que é um programa polêmico que vai, vamos dizer, vai causar um desconforto tanto para o cético, para o cientista mais materialista, como para o religioso. Isso não tem dúvida que vai causar esse desconforto, pelo menos na minha opinião. Vamos usar um exemplo para ficar mais claro para quem nos acompanha, né? O que é exatamente esse engano parapsíquico. Eu disse que na origem dos movimentos religiosos e também dos indivíduos religiosos, o engano parapsíquico está lá como elemento que vai deflagrar a mentalidade religiosa. Vamos pegar o cristianismo e a sua origem. Qual seria assim, aquele elemento que deu a origem ou dá base a toda a religião cristã? É o que os cristãos chamam de ressurreição de Cristo. Após sua morte, ele teria aparecido, se deixando reconhecer na forma que ele tinha antes, aparecido aos seus seguidores, só que agora o seu corpo tinha propriedades diferentes. Ele poderia atravessar paredes, por exemplo, poderia aparecer e desaparecer em lugares diferentes também. Essa experiência que assim, para os discípulos foi uma grande surpresa e pode ser até vista como o fator assim, mais que deu um fator de maior peso na questão deles ganharem coragem para começar todo o movimento cristão, e de simples pescadores e gente simples ali do norte da Palestina, para ganharem o mundo inteiro, era necessário que houvesse um elemento diferencial. A história não explica suficientemente como o movimento cristão, de fileiras de pessoas tão simples, ganhou o mundo. Mas esse estupor, essa surpresa, esse impacto dessa experiência parapsíquica, de você perceber alguém que havia morrido, novamente ali presente, realizando uma série de coisas, fez com que aquelas pessoas começassem a pensar que aquele indivíduo tinha um poder supremo sobre a vida e sobre a morte. Essa é a ideia. A ressurreição de Jesus confirma aquilo que seria a crença, na sua divindade, no seu caráter de mediador da humanidade. Agora, mediador para a humanidade. Agora, esse fenômeno, que os cristãos chamam de ressurreição, é um fenômeno parapsíquico que ocorre com relativa facilidade em sessões mediúnicas. Quem já participou de uma sessão mediúnica, seja no espiritismo, seja em qualquer outro tipo de grupo, pode constatar que uma consciência extrafísica, e aqui nós estamos objetivamente
supondo, reconhecendo a hipótese, de que a consciência ela é mais do que o corpo, o corpo é apenas um veículo, e não é o veículo mais importante, não é aquele que perdura. Claro. Aí vem a pedrada da ciência materialista. Mas tudo bem. A consciência extrafísica, ela pode ser percebida e ela pode se materializar a partir das energias das pessoas presentes. No caso, o ectoplasma, essa emanação do ectoplasma vai permitir que a consciência extrafísica se materialize ali. Então há uma materialização. A entrevista com o professor Fred, depois os internautas podem recobrar essa entrevista e entender todo o processo da ectoplasmia. Bem lembrado. Então aqui nós temos um fenômeno parapsíquico que é perfeitamente passível de reprodução, e que pode ser estudado, não é nada de extraordinário, como as pessoas costumam pensar, não é um milagre, é algo possível à consciência, porque a consciência tem uma natureza extrafísica. O problema é que quando isso ocorre, seja pela ignorância a respeito desses fatos, seja pelo deslumbramento, porque as pessoas ficam um pouco abiloladas, de perceber algo que acontece de forma extraordinária, elas vão começar a atribuir um caráter divino a todas essas ocorrências. E aí você vai ter uma interpretação distorcida do fenômeno. Então, o cristianismo, como todas as outras religiões, ele se origina de um engano ou de uma má interpretação de alguma coisa que é intrínseca à própria natureza da consciência. Então, esse problema nós chamamos de engano parapsíquico. E a maioria das pessoas que hoje levam muito seriamente a religião, elas têm algum tipo de ocorrência parapsíquica que as levam a reforçar ainda mais sua crença. Isso aconteceu comigo. Aí está o rapport. Exato. A primeira vez que uma pessoa da minha família me levou à igreja, eu tive uma semi-projeção de consciência. Eu tive aquela sensação maravilhosa de estar fora do corpo, de sentir uma sintonia com o ambiente, me sentir volitando. Então, o que eu comecei a pensar? Tinha 5 anos. O que eu ouvi dentro da igreja sobre Deus, sobre alma, sobre salvação, eu passei a associar aquelas ideias a essa experiência. E desde pequenininho comecei a me encaminhar para uma vida voltada para a espiritualidade cristã e mais tarde para o sacerdócio. Lá pelas tantas, quando eu já era seminarista próximo de tornar padre, e aí vem todos aqueles questionamentos, você começa a sentir que existem outros apelos na sua vida, e você se pergunta, devo realmente me tornar padre, devo constituir uma família, você sente atração por pessoas do sexo oposto, etc. E aí eu voltava ao passado, resgatava essa lembrança desses fenômenos, e dizia, não, eu tenho uma missão a cumprir. Eu experimentei algo assim muito vívido, e eu chamava aquilo de alma, a experiência da alma. Então Deus tem um plano para mim, isso me ajudava a reforçar. Se você for na vida dos grandes personagens da história religiosa, você vai encontrar esses fenômenos lá, que geralmente são chamados de milagres. Mas você tem aí o processo do engano parapsíquico. Então, quando você passa a estudar o parapsiquismo de uma maneira assim mais livre, isenta, quando você passa a desmistificá-lo e ter um exercício lúcido disso para uma finalidade assistencial, você liquidou a religião. Porque você não precisa mais de todo esse discurso do milagre que traz a dependência. Eu estou entendendo muito bem e acho bem interessante a gente pontuar, se é que eu estou entendendo, você me corrija, você tira o aspecto da divindade do fenômeno. Ou seja, o fenômeno parapsíquico é algo natural. E veja bem, você vai constatar o fenômeno parapsíquico em todas as modalidades de vivência religiosa. Todas as igrejas, todos
os movimentos religiosos, todos os grupos esotéricos, místicos, etc. Você vai constatar ocorrência. É claro que a gente tem que dar muito desconto para aquilo que é a fraude, porque existe tentativa de fraude, claro. Porque você sabe que a religião é o produto mercadologicamente mais vendável, então quem produz mais milagre ganha mais, existe fraude, existe autossugestão, existe desequilíbrio mental, né? Mas isso não descarta aquelas experiências que são verídicas, que são legítimas. E eu assim, posso dizer que não só experimentei tive essas experiências, como também muitas daquelas pessoas que eu assisti enquanto religioso também me traziam esses relatos. E veja, a pessoa religiosa, uma pessoa muito católica, se ela tem uma clarividência, se ela percebe uma consciência extrafísica, quer dizer, ela viu um espírito, na linguagem popular, aquilo cria um problema muito grande, porque isso contradiz aquilo que é a doutrina cristã. Então a pessoa ela não quer ter esse tipo de percepção, ou para-percepção. Ela vem, como elas vinham para mim, vem para o padre, dizer o que eu faço, como é que eu faço isso parar, isso cessar. Porque não foi isso que eu aprendi no catecismo, não foi isso que meus pais me ensinaram, eu sei que eu estou indo contra, será que eu estou endemoniado? Né? E alguns padres e pastores vão dizer que a pessoa está endemoniada, que ela tem que rezar mais, vai fazer com que ela reprima esse parapsiquismo. Eu penso, Tom, que muita gente que está nos assistindo agora talvez tenha essa experiência. Então, eu acho que até essa conversa aqui nos ajuda a desdramatizar isso. Né? E você não está sozinho, não está sozinha. Isso aqui é algo que ocorre assim a 3x4. Mas é claro que, enquanto padre, você, no caso eu, né, enquanto padre, não podia abrir isso. Até mesmo porque eu desconhecia durante a maior parte do tempo. Foi quando eu passei a estudar e a reproduzir algumas experiências, foi que isso foi se tornando mais claro para mim. E as pessoas podem até perguntar, mas aí a conscienciologia está aparecendo como uma espécie de nova religião, nada disso, né? A conscienciologia é uma proposta de estudo objetivo, né, da consciência. O parapsiquismo é uma das grandes temáticas dentro disso, não é a única temática, mas é uma das grandes temáticas dentro disso. E a proposta é realizar a investigação de modo objetivo, né, de modo isento de qualquer misticismo, de qualquer crendice, de forma que o processo de pesquisa parapsíquica dentro da conscienciologia me ajudou a alcançar uma série de hipóteses, respostas provisórias, né, porque dentro de uma ciência a resposta é sempre provisória, que satisfazem os questionamentos que eu tinha até então. Né? Mas essa pesquisa ela continua, ela é constante. É um construto, né? A gente vai construindo. Exato. Na religião você tem o estabelecimento de ideias absolutas sobre e interpretações sobre esses fenômenos. Né? Então você tem toda a construção da mistificação e a atribuição do poder religioso. A autoridade se constitui, só ela tem a interpretação correta desses fenômenos e o fiel tem que aceitar. De forma que a pessoa vai sendo reprimida pouco a pouco de suas próprias potencialidades, de suas próprias possibilidades, e isso cria, né, uma entropia, uma atrofia na própria consciência. Né? De forma que a maioria das pessoas se encontra lavada cerebralmente, para aceitar um monte de ideias que não se sustentam. E esse é um grande problema. Nas nossas palestras e nos cursos, eu resumi assim, o sentido desse trabalho, desse questionamento, onde a religião termina, numa espécie de metáfora, né? Que é a seguinte: a religião seria uma espécie de estrada, né? Que tem várias plaquinhas, né? Ela sinaliza para uma meta. Essa meta seria a plenitude do ser humano. Essa meta é a conquista de uma série de ideais que são muito caros, né, para a humanidade. O amor universal, o perdão, a fraternidade. Então essas plaquinhas estão indicando, né, esses valores, essas conquistas, indicando que elas serão encontradas lá no final dessa estrada chamada religião. O problema
é que nessa estrada ninguém caminha de olhos abertos. É como se existisse uma densa névoa e as pessoas não enxergam o caminho. Elas trilham essa estrada acreditando que elas vão chegar lá nessa meta. Mas elas acreditam por quê? Porque outros disseram para elas. E esses outros foram instruídos por outros que vieram antes deles. E de forma que você não vê o caminho, você apenas acredita. Mas na medida que você caminha por esse caminho nebuloso, de olhos fechados, você acaba entrando em desvios que são muito perigosos. Nessa entrevista, pela premência de tempo, nós tratamos apenas de um desses desvios, que é a questão da dependência, né? O que nós chamamos de terceirização das escolhas existenciais. Mas existe o desvio da antifraternidade, né, do sectarismo que está íncito à consciência religiosa. Que é muito forte na religião. Exato. Existe o desvio da manipulação consciencial, que é feita por meio do discurso. Né? Existe o desvio da violência religiosa. Existe o desvio da ectopia afetiva, da síndrome da ectopia afetiva. Que vai gerar uma série de problemas também. Uma série de problemas. Né? E inclusive escândalos que a gente viu aí na mídia. Exato. Tudo, né? Nós abordamos isso de uma maneira analítica no livro, não explorando sensacionalismo, claro, mas de uma maneira analítica no livro. E o grande desvio do engano parapsíquico. Então, acreditando que estão indo para uma plenitude, elas se desviam e vão perder muito tempo, né? Porque os efeitos colaterais são negativos, causam sofrimento, causam embotamento da consciência, causam aprofundamento na ignorância, né? Causa uma série de malefícios ao ser humano, de forma que a religião, ela é um caminho que se propõe evolutivo, mas depois de um certo tempo, a pessoa, se ela estiver de olhos abertos, se ela estiver exercitando, né, sua capacidade crítica, se ela estiver lúcida, ela vai perceber que ela está numa camisa de força e ela precisa sair dali, né? Então, eu penso que se uma pessoa naturalmente começar a considerar esses desvios, começar a olhar para isso de uma maneira crítica mas assim, tem que ser esse movimento de dentro para fora. Não adianta eu ou qualquer um de nós chegarmos a alguém e dizer: você tem que deixar a religião porque ela leva para para aquele desvio. Isso não vai funcionar, porque essa pessoa, ela se verá agora sem aquilo que dava base para ela, sem aquilo que dava segurança, e ela vai procurar alguma outra coisa para colocar no lugar, né? Isso não vai funcionar. Então, a pessoa de dentro para fora começar a perceber esses desvios, naturalmente ela vai amadurecer e deixar a religião, né? Mas deixar a religião não jogando pedra em quem ficou para trás. Sim, né? Até ao contrário, ajudando a mão. Ajudando as pessoas a perceberem que elas, para fazerem o bem, ou elas para atingirem os objetivos que são os objetivos magnos da humanidade, elas não precisam se submeter a condições desumanas. Elas não precisam abdicar da própria inteligência, né? Elas não precisam se tornar submissas a autoridades. Elas não precisam causar dor a outras pessoas, elas não precisam estar submissas a um discurso coercitivo, a coerção psicológica, né? Quando a pessoa se dá conta disso, ela vai deixar a religião. Sim. E aí claro, a religião termina. Exato. Aí a religião termina. Só que quem nos acompanha também pode fazer aí a remissão de várias outras entrevistas, né, de vários outros colegas, sobre toda a questão da multiexistencialidade. Né? É uma das premissas com que nós trabalhamos. Uma consciência não tem só uma vida aqui de poucas dezenas de anos. O nosso itinerário multiexistencial, ele é feito de muitas e muitas experiências. Então, quando nós dizemos que a religião vai terminar na vida de uma consciência, no itinerário de uma consciência, é que em algum momento isso vai acontecer, mas a pessoa precisa ter essas experiências, né? Então, hoje, muita gente me pergunta, mas você não acha que a religião é algo útil hoje na humanidade? Eu digo, a religião, ela ainda é necessária para muita gente. Eu mesmo fiz essa pergunta a você no lançamento da sua obra. Ela é necessária para muita gente. Por quê? Porque muita gente, nós vivemos num planeta que é mais hospital do que escola. É um hospitalão
quer dizer, você tem mais gente doente do que gente sã. Quando nós falamos em gente doente, é gente muito egoísta, gente propensa à violência, gente muito ignorante, gente que ainda... precisa de uma muleta, precisa de muita esqueleto. Exato, precisa de uma muleta. E com isso, para muita gente, você começar a falar do bem, né, ou você começar a considerar que existe o semelhante, né, você precisa ameaçar essa pessoa com um castigo, com uma punição, ou então prometer uma recompensa. Né? Ou para muitos que fariam um mal muito maior, se eles não tivessem esse tipo de coerção, né? Se você promete um castigo futuro, ele vai cessar de fazer esse mal, ou vai diminuir, né, a atuação nesse mal. Ele precisa de uma camisa de força, né? Precisa de coerção psicológica. Nosso planeta precisa ainda, muita gente precisa ainda disso. Infelizmente. Infelizmente, é uma condição. Agora, por outro lado, muita gente já tem experiência suficiente e conhecimento suficiente para perceber que não precisa dessa coerção. Então, esses podem deixar esse estado. Então, a questão aqui não é você defender a religião só porque muita gente precisa dela. Nós temos que fazer esclarecimento, mostrar aonde a religião termina, para onde ela conduz. Ela conduz para desvios. Embora muita gente não possa hoje se ver ainda livre da religião, porque elas não teriam como preencher o vazio que fica, ou elas não teriam maturidade suficiente para se sentirem livres disso. Né? E eu acho tão importante isso que você está falando, porque é a opção pela ética. Sim. Não é alguém que ordena que eu seja ético. Sim. Não, é a minha opção íntima ou Locke interno aí. Sim. Pela ética, pela decência, por fazer o bem, pela assistência. Sim. Então vem de dentro.